Então, assim, até hoje eu me arrepio, porque realmente, assim, o presente que ele recebeu de aniversário naquele ano foi a vida dele de volta. A minha maior dificuldade, meu maior medo no SAMU é sair para uma ocorrência que seja um conhecido meu ou um parente meu. Isso é muito difícil, né? Principalmente quando o plantão é noturno. E a gente conseguiu fazer isso em conjunto, até quando acabou, a gente tava ali feliz, sorrindo, a gente gravou, tirou foto com essa senhora, mas nesse dia calhou de ser uma avó de um conhecido, e quando a gente chegou lá, ela tinha acabado de parar. A minha primeira pergunta para vocês é: algum dia vocês imaginaram que iriam trabalhar no SAMU? Bom, estamos aqui no segundo episódio do Justice Conecta e esse episódio é muito especial. Os nossos convidados foram escolhidos especialmente, com muito carinho, e hoje a gente vai estar com a turma do SAMU. O contrato do SAMU, apesar de não ter sido dos primeiros da empresa, ele foi um divisor de águas para a Justice. Eu costumo falar que a Justice era uma empresa antes do SAMU e hoje é outra depois do SAMU. Com eles a gente aprendeu o valor da vida, o real valor da vida e principalmente o quanto esses profissionais se esforçam para salvar a vida de uma pessoa muitas vezes desconhecida, mas que é muito importante para outras pessoas, é filho de alguém, a mãe de alguém. E eles se esforçam diariamente para salvar a vida de pessoas queridas. Bom, conosco hoje estão a doutora Priscila, médica reguladora do SAMU, doutor Felipe, médico intervencionista e regulador, e um dos nossos primeiros médicos neste contrato, e a Pamela, que é a nossa gerente, eles chamam da mãe do SAMU, e que cuida de todo esse processo para que ele funcione. A minha primeira pergunta para vocês é: algum dia vocês imaginaram que iriam trabalhar no SAMU? O meu primeiro contato com o SAMU, eu ainda era criança, né? Minha mãe trabalhou no SAMU muito tempo atrás, ela coordenou o serviço do SAMU. E eu via minha mãe saindo de macacão e aquilo ficava no meu imaginário. Então, quando eu me formei, era uma coisa que era muito distante, mas depois que a Justice ganhou esse contrato, apareceu a oportunidade para mim de ir para o SAMU, de poder realizar esse sonho. E eu realmente fiquei muito honrado de poder vestir o mesmo macacão que ela e poder também ajudar as pessoas, que era o que a gente queria, né, desde sempre. O meu contato com o SAMU foi com a Justice. Eu não tinha nenhum parente, nenhuma referência. Era uma coisa bem distante da minha realidade como médica, apesar de eu atuar em porta. Mas eu me lembro que o meu primeiro plantão na regulação, eu fiquei tão nervosa com aquela responsabilidade, muito mais nervosa do que qualquer outro plantão que eu tivesse dado antes, porque, querendo ou não, era um peso muito grande. O SAMU, ele carrega um símbolo, né? É um peso muito grande você ter que lidar com esse tipo de serviço. Então, assim, não fazia parte dos meus planos, nem nos maiores devaneios, mas depois que eu entrei, realmente surgiu uma paixão, né? Aparece um sentimento novo dentro da gente, trabalhando com isso. Antes de entrar, a gente sempre acha que assim, o SAMU é a última... Ai, meu Deus, quando nada deu certo, vamos falar com o SAMU, vamos pedir a eles. Mas depois que a gente entra, a gente vê que aquilo ali é humano, realmente. A gente está lá dentro e pode participar ajudando, mas também faz parte de toda a engrenagem, né? E para você, Pamela? O SAMU foi quem abriu as portas, o contrato do SAMU em si abriu as portas para mim na Justice, né? Porque eu trabalhava como recepcionista, depois fui para a gerência da clínica e o SAMU, a Justice ganhou o SAMU e eu entrei no bolo, né? Foi muito desafiador para a gente montar a primeira escala. Eu lembro de todos os dias de maio do ano que a gente iniciou até hoje. Como é, Pamela, quando você está lá, na tranquilidade do seu lar, recebeu uma ligação do colega médico dizendo: Pamela, estou doente, é domingo à noite e amanhã eu estou na escala. Como que você faz para se virar em mil, amada? Como que você dá conta da gente assim? É difícil, não vou mentir não, às vezes Dona Brenda acompanha que às vezes eu até surto, mas eu surto assim por detrás dos panos. O real vocês não veem, né? Eu tô sempre sorrindo, mas é bem difícil, só que o contrato do SAMU em si,
Os médicos que fazem parte da escala, eu costumo dizer para todo mundo que eu acabo tendo um vínculo muito grande com vocês, porque vocês me ajudam de todas as formas possíveis para completar a escala, para cobrir um atestado, para cobrir um plantão, para cobrir um colega que está com um parente doente. Vocês estão segurando minha mão todos os dias. Não, Pamela faz assim, Todos doutor, os dias. me ajude. É quem diz não pra Pamela. Maria, você pode. A babá de doutora Ludmilla, né? Manda essa mensagem para ela, por favor. Maria, fique com a bebê para a doutora Ludmilla me ajudar amanhã. Quando vocês ganharam esse contrato, a partir do momento que deu certo, vocês imaginariam que seria tão complexo fazer toda essa gestão de muitos médicos? Era um contrato muito grande, de muitos médicos, muitos egos, muitas dificuldades, né? Veja, a Justis, ela trabalhava muito fora do Rio Grande do Norte. Nós começamos ao contrário do que toda empresa faz. A gente começou de fora para dentro, né? O último estado que a gente adentrou para trabalhar foi a nossa sede, né? A empresa é Potiguar, e aqui a gente não... E escolhemos o SAMU para ser a primeira opção de contrato. Foi um desafio enorme, porque a gente enfrentou muitas dificuldades no início, muita gente contra, mas eu acho que por isso tornou o SAMU muito especial para cada integrante da Justis, porque a gente virou uma família. Os médicos ajudavam, a parte administrativa ajudava, nós juntos fizemos um grupo que defendeu o contrato e defende até hoje. Enfrenta todos os dias as dificuldades. Trabalhar na saúde é muito difícil, a gente lida com emoção, a gente lida com vida, a gente lida com saúde. E eu acho que o que torna mais prazeroso esse contrato são os vínculos que a gente construiu juntos a partir das dificuldades. Eu queria que vocês contassem, nessa trajetória, uma história, um desfecho satisfatório que tenha gerado em vocês felicidade e orgulho por ter conseguido. Primeiro, tem uma história que eu me lembro assim, como se fosse ontem. Uma pessoa ligou bem desesperada, era o marido dela que tinha parado. E ela disse, ele tá aqui parado, não responde, não respira. E aí a gente identificou que era realmente uma parada cardiorrespiratória e começou a orientá-la a fazer as manobras necessárias enquanto a nossa equipe chegava. O tempo-resposta era muito bom, então assim, tinha ambulância próxima e a equipe prontamente foi acionada. Eu acho que eu passei cerca de 10 minutos orientando ela pelo telefone até ouvir a sirene da ambulância chegando lá na frente. E aí, quando eu ouvi, eu orientei ela a receber a equipe e desliguei o telefone e fiquei aguardando, né, ansiosamente. Quando o médico da intervenção ligou para passar o caso, eu acho que já tinha passado mais de 40 minutos. E a gente naquela ansiedade, né, para saber se tinha dado certo. E aí a primeira coisa que ele falou foi, hoje é aniversário dele. E a gente tá levando ele vivo pra UTI. Então assim, até hoje eu me arrepio, porque realmente assim, o presente que ele recebeu de aniversário naquele ano foi a vida dele de volta. Ele fez 64 anos, assim, todos os detalhes dessa ocorrência eu me lembro como se fosse ontem, porque realmente marcou muito. Às vezes, quando acontece esse tipo de situação, a gente não tem, até por questão geográfica mesmo, um bom desfecho, porque a ambulância demora a chegar lá, às vezes tem trânsito, às vezes é muito longe, às vezes o acesso é difícil. Mas assim, nesse dia, para esse senhor, deu certo. E depois a gente teve notícia por outros colegas que trabalhavam nesse serviço que ele voltou para casa bem. Então assim, voltou para a família dele e aos 64 anos ele começou a contar de novo, né? Então, acho que pra gente sempre o ápice vai ser o paciente de parada cardíaca, porque o resto é muito trivial pra gente, né? A gente acaba tendo muito acidente, a gente acaba tendo afogamento rotineiramente, mas a parada cardíaca é o ápice, é quando a pessoa já não tem mais o suspiro e a gente pode, com manobras, com a técnica, fazer essa pessoa retornar. Então, uma história que eu também lembro, também foi de uma PCR, de uma avó de um conhecido meu. Eu sempre falo para todo mundo, né? A minha maior dificuldade, meu maior medo no SAMU é sair para uma ocorrência que seja um conhecido meu ou um parente meu.
isso me assusta todos os dias. Quando eu começo plantando, eu oro assim, que não seja um amigo meu. Mas nesse dia calhou de ser uma avó de um conhecido, e quando a gente chegou lá, ela tinha acabado de parar. Foi algo que aconteceu enquanto eu estava no atendimento inicial. Ela parou na frente da nossa equipe, a gente reanimou ela por mais de 40 minutos e essa paciente retornou. Nesse ínterim, chegou um profissional de saúde também do nosso serviço, que era um colega nosso, e também ajudou. E a gente conseguiu fazer isso em conjunto. Até quando acabou, a gente estava ali feliz, sorrindo, a gente gravou, tirou foto com essa senhora. Ela também foi levada para a UTI, também conseguimos esse desfecho que era o que a gente esperava, e isso foi muito gratificante. Um dos assuntos que a gente mais enfrenta como dificuldade dentro do serviço são os trotes. E aí eu queria perguntar para vocês, até para que fique de esclarecimento para quem nos assiste, como ter a certeza que é um trote, como lidar com o trote, o que é que provoca essa ação de fazer um trote, que para a pessoa pode ser uma brincadeira, o que é que provoca no serviço e no atendimento de outras pessoas. Os trotes, no coletivo popular, né, a gente pensa o quê? A criancinha que pega um orelhão ou o celular da mãe, liga escondido e faz uma piadinha e desliga. Isso acontece principalmente nos horários de entrada e saída de escola, mas os telefonistas costumam detectar isso, então nem chega para nós, médicos reguladores. Isso já acaba logo assim que começa. Mas existem situações que vão adiante. Aconteceu, por exemplo, uma vez de inventarem um acidente gravíssimo numa região do interior, ali próximo a João Câmara, e não só a nossa equipe foi acionada, como foi acionado bombeiros e Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. E assim, foi uma cena deplorável, as 3 viaturas chegando, se encontrando, olhando um para o outro, e não havia nada. E assim, era uma zona rural, não tinha como a gente ligar para outros serviços para confirmar se realmente existia. E a cena foi muito bem desenhada. Então assim, a pessoa gastou o tempo simulando uma situação em que 3 recursos diferentes foram acionados para absolutamente nada, enquanto outra pessoa estava realmente precisando daquele serviço. É assim, lamentável que as pessoas ainda achem que esse tipo de situação é divertido. E existe também o outro trote, que é quando a pessoa não tem responsabilidade sobre aquele pedido que ela está fazendo. Às vezes liga pra gente, diz qual é a situação, a gente aciona a ambulância num código mais alto, né? Precisa ir logo. Quando a ambulância é acionada, a gente conseguiu outro jeito, não precisa mais. A ambulância chegou a se deslocar, mas aí ela volta. Quando passa 10 minutos, não, a gente mudou de ideia, vai precisar sim. Aí a ambulância novamente vai ter que ser acionada. Às vezes não tem mais. Às vezes ela já foi acionada para outra situação. E às vezes a pessoa liga novamente para dizer, não, realmente a gente conseguiu outro jeito. Então assim, isso eu mesmo caracterizo como um trote, porque não era uma necessidade de serviço. É bem complicado, porque as pessoas, né? Sem contar aquele outro que liga e fala assim, minha avó tá aqui, tá morrendo, ela não tá respirando. Aí você chega lá, na verdade ela estava doente, ela estava precisando de atendimento, mas na verdade ela estava respirando. Só que quando ele fala que não está respirando, ele entende o quê? O SAMU vai chegar mais rápido. Então acaba que ele ocupa uma ocorrência que seria mais grave, ou seja, poderia ir para outro lugar, mas a gente vai liberar para ela porque ela está muito grave na teoria. Então, para mim, isso também é um trote. Legal. E acontece com frequência, assim. A queixa original era uma dor nas costas, mas ao telefone ele diz, não, ela tá aqui com muita dificuldade para respirar, tá meio roxa, não fala coisa com coisa, e as pessoas já estão aprendendo o que elas falam para que a gente acione mais rápido. Então, realmente é um... Esses dias eu botei no chat GPT quais são os sintomas de dissecção de aorta, que o paciente ligou, um solicitante ligou e falou assim, minha mãe tá sentindo isso. Ele falou descritivamente qual era na ordem do chat GPT. Foi. A inteligência artificial fazendo Então, tanto pro bem quanto pro mal, né? Eu já escutei que a pessoa tem um acidente, ela não precisa de recursos de socorro, tá bem? Mas ela aciona o SAMU porque acredita que só tem direito ao seguro de PVAT se tiver passado pelo atendimento do SAMU. Vocês conseguem explicar? Então, na verdade, todo mundo que cai de moto, sim, que é a nossa principal ocorrência, liga pra gente mesmo que não tenha nenhum outro agravo, certo? O que é que eles querem? Eles querem ter um boletim
para poder dar entrada no seguro DPVAT. Só que, na verdade, não é o que mais importa. O DPVAT ele vai gerar quando ele tiver alguma prova que teve um acidente, não necessariamente o SAMU. E acaba ocupando também uma viatura nossa, que a gente vai lá e quando chega lá a gente detecta que o paciente não precisa de nenhum atendimento, mas acaba tendo que socorrer esse paciente para ele poder achar que tem acesso ao seguro DPVAT. Quais são as informações necessárias? Eu vou ligar para uma ocorrência para pedir socorro. O que é que vocês precisam saber acerca dessa ocorrência do paciente? Quando você faz a ligação, tem 2 momentos principais. Um é o fornecimento dos dados para que a gente chegue até você. Então, quando você liga, você fala com o telefonista e ele vai pedir várias informações de identificação. Porque a gente precisa saber o seu endereço, pontos de referência, coisas que facilitem para que a gente chegue até você o mais rápido possível. Às vezes as pessoas ficam chateadas. Ai, para que tanta pergunta? Porque a gente precisa chegar mais rápido. Então, aqueles 30 segundos que você gasta e parece que é uma eternidade, eles são essenciais para que a equipe se desloque rápido. E a segunda parte é quando você fala com o médico regulador. Então, a gente vai fazer perguntas sobre a condição do paciente e, às vezes, já consegue dar orientações do que pode ser feito até a chegada da nossa equipe. Algumas pessoas, às vezes, ficam com receio de ligar para o SAMU porque, eu não sei falar, eu não sei o que dizer, eu não sei o que a pessoa tem. Não se preocupe, é a nossa função fazer as perguntas certas para entender o que a pessoa tem. Você não precisa saber isso, você não é médico. Então, se eu estou te perguntando, é porque tem uma importância, é porque aquela informação vai me gerar um dado que eu vou conseguir, caracterizar o paciente como grave, não grave, urgente, não urgente, se há necessidade do atendimento do SAMU ou se ele pode ser dirigido para um outro serviço. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa precisa de um atendimento, mas não é o nosso. Ela pode receber uma visita domiciliar da unidade básica de saúde. Às vezes ela precisa de um atendimento, mas o deslocamento dela não precisa ser de ambulância. Ela tem um carro em casa e vai chegar até mais rápido no hospital. E algumas pessoas também acham que o fato de chegarem ao hospital numa ambulância do SAMU vai resultar no atendimento mais rápido. Isso não é verdade. Às vezes até atrasa, porque a gente precisa esperar que a equipe chegue lá. A equipe vai fazer um atendimento inicial, vai ligar para a gente, passar o caso. A gente vai ligar para o hospital para informar a chegada. Então, assim, você poderia ter entrado no carro e ido direto ao serviço. E isso seria bem mais rápido. Agora eu tenho uma pergunta que não está no nosso roteiro. Nós temos como convidados uma mãe de 3 meninas e um pai de 4 filhos. A vida do médico no SAMU é muito estressante, né? Eu acredito que vocês fiquem cansados fisicamente e mentalmente. Como que vocês lidam para tirar o macacão, o estresse e enfrentar as crianças que estão lá esperando por vocês? Isso tá muito difícil. Principalmente quando o plantão é noturno. E no outro dia as gatinhas não estão interessadas se a mamãe estava trabalhando ou não. É verdade. Então, eu particularmente, desde que eu entrei no serviço, eu tento deixar de lado. Então, como escudo, como capa, depois que eu tiro o macacão, eu tento não falar de medicina, não falar de SAMU, não falar de paciente. Claro que às vezes vai acontecer alguma coisa que aquilo vai marcar muito, algum paciente que você não queria ter perdido e você fez tudo, mas mesmo assim ele acabou evoluindo para o óbito. E aí isso vai balançar. Mas a gente tenta não alimentar. Eu particularmente tento não alimentar. Então quanto menos eu não alimento, mais aquilo não cresce, entendeu? Então eu vou chegar em casa, minha filha tem 2 anos, 4 anos. Ela não está preocupada se o paciente morreu ou não. Ela quer que eu chegue em casa e papai, vamos brincar. Então, assim, eu tento deixar tudo do lado de fora da porta. É difícil, mas é a melhor forma, entendeu? Nem comentar, nem alimentar isso. Na minha casa é um pouquinho mais complicado, porque é um casal de médicos, né? Inclusive, os 2 trabalham no SAMU, então às vezes é até inevitável. Mas realmente a gente evita trazer o assunto para casa, evita conversar na frente das crianças sobre isso. E às vezes eu brinco com ele dizendo que a gente tem, em média, uns 30 minutos do trabalho até chegar em casa no trânsito para ir deixando os pedacinhos de estresse durante o dia. Quando eu chego em casa, a farda ficou lá. Porque as meninas, no caso, elas são
um respiro que a gente tem de vida. Então, quando eu saio do trabalho e vou até elas, eu preciso dar o meu melhor ali também. E quando eu deixo elas em casa e vou para o trabalho, eu preciso estar bem. Se eu não consigo fazer essa diferenciação, acaba que sua vida vira um estresse e uma bola de neve eternos. Então, você não consegue fazer nada do jeito certo. Então, sai, acabou o plantão, entra no carro, 30 minutos para deixar isso aí no caminho, chegar lá e boa noite, princesas. E tem o contrário também, né? Ok. A gente tá em casa, todos os meninos quebrando tudo, a casa de cabeça para baixo, a gente tem que chegar lá e se concentrar no trabalho. Muitas vezes eu saio da minha casa e minha filha, não, papai não vai, eu queria que você ficasse aqui. E aquilo, é óbvio que aquilo vai bater forte. Você tem que ir mesmo. Pois é, isso eu escuto todo dia. Mas, quando eu vou, infelizmente, eu tenho que ir. Claro. Então eu chego lá e a gente também tem que tentar ao máximo tirar essa parte do humano, familiar e para a parte do profissional. Acho que a gente termina aprendendo o dia a dia, né, a separar o profissional e dar tempo de qualidade, né, para as nossas famílias. E também importa muito a rede de apoio, né? Sei que você tem uma rede de apoio muito firme. Ah, tenho. A Priscila também. Deus abençoe a rede de apoio. Eu agradeço também a rede de apoio. E termina eles virando a nossa rede de apoio mesmo. Cara, tem hora que eu digo assim, eu vou dizer pra Pâmela falar com minha esposa pra ver se, né? A gente já fez isso, a gente já diz, ei Silvia, libera aí o homem para nos ajudar. Várias vezes a gente fez isso. Quando eu tava de licença, eu recebi uns volta quando? Várias vezes. Cadê você? Só já acabou o período. Vamos pegar, vai ter, tá tendo. Tá encerrando esse Conecta, né? E eu queria muito agradecer. Eu sei que o tempo de vocês é muito valioso. Felipe acabou de sair de um plantão, enfrentou um quebra-cabeça com Liz e mesmo assim está aqui. A Priscila também deixou suas 3 princesas. E queria muito agradecer. Vocês estão representando um grupo que é muito importante para a gente. E dizer a vocês que chamaremos outras vezes. Vocês vão dar muita audiência, vai tirar a curiosidade e esclarecer muitos pontos que as pessoas não sabem sobre o serviço. E a vocês eu convido para o próximo capítulo. Não sei nem se ela vai aproveitar isso, porque eu vou dizer a verdade. A gente viaja muito, né? Aqui no Rio Grande do Norte a gente viaja muito. E quando a gente tá na estrada, eu sempre brinco com os meninos. Olha, vocês estão lascados, porque aqui, se chegar aqui, o SAMU é meu, a primeira que vai ser socorrida sou eu. Ei, não fala não. Arnaldo!